Cá estou eu com um novo segmento de vídeos para esse canal, onde eu vou cagar regra na vida alheia. Vou julgar as atitudes das pessoas ou os pensamentos das pessoas sobre a vida, aproveitar o que outros produtores de conteúdo estão fazendo, que é fazer aquela avaliação sobre os textos publicados no Reddit, onde nós temos aquele segmento "Sou babaca ou não?". Eu tô sendo babaca fazendo esses julgamentos da realidade dos outros, apesar de eu entender que aquilo que é publicado no Reddit não necessariamente é baseado em fatos reais. Gosto de pensar que o Reddit é uma espécie de Wattpad ambulante, sem toda a linguagem rebuscada, sem todas as fanfics. É uma vida real um tanto quanto distorcida. Então eu acho que ninguém vai se sentir muito ofendido com isso, a não ser que você que escreveu esse comentário no Reddit venha depois me processar. Nem pode, você publicou de forma anônima, então você só vai estar se entregando se você vier encher o meu saco depois. Mas vamos lá, eu sou Eduardo Moreira e esses são os meus 5 centavos sobre o "sou babaca por estar pensando em terminar por causa disso". Tela do computador, eu escrevi esse artigo lá no eduardomoreira.com.br com mais opiniões a respeito desse pensamento, e de novo o subreddit que tem essa história e várias outras é o "eu sou babaca", e vamos lá. Dias atrás eu fui, uma mulher de 30 anos, a uma festa com meu namorado, homem de 30 anos, e acabei bebendo mais do que deveria. Esses lances com bebida são problemáticos. Eu não bebo, eu não fumo, eu não consumo substâncias que podem alterar o meu estado racional, não uso psicotrópicos, no máximo, eu sou viciado em música. Então todos os absurdos que você me vê comentando aqui, ou alguma coisa que eu tenha feito em público, tudo isso eu fiz de forma consciente e racional. Eu estou ciente dos meus erros e eu assumo as minhas burradas, na maior parte do tempo. Eu fiquei muito alterada devido ao álcool, fiquei tonta, enjoada, e quando cheguei em casa, ele tirou a minha roupa, ele, o namorado dela, tirou a minha roupa e ficou me pedindo para fazer chucharia sem camisinha. Nunca fazemos sem camisinha. E ela tá certa por motivos óbvios. Ele ficou em cima de mim insistindo, mas eu não quis, então ele desistiu. Ficou em cima de mim insistindo. Para isso aqui eu já tenho que respirar fundo, porque a gente vive a era do meu corpo, minhas regras. O cara deveria ter respeitado. Horas depois eu comecei a vomitar. Claro, bebeu demais. A todo momento eu ia ao banheiro durante a madrugada, o que acabou atrapalhando o sono dele, tadinho. No lugar dele ficar acordado cuidando da namorada, para fazer aquilo que ela não queria, sem camisinha, ele ficou acordado. Agora, para cuidar da menina, ele decidiu dormir. Durante esse processo, ele ficou insistindo para que eu tomasse remédio para dormir. Eu não quis, porque para mim não fazia sentido me medicar para dormir, sendo que meu organismo estava ruim, né. Me medir aqui é me medicar para dormir, sendo que ela estava mal. Sim, eu sou meio leigo no assunto, mas ela de repente poderia ter um vômito enquanto eu estava dormindo e não ia ser muito legal. Ou algo mais sério. Então, de repente, se manter acordada era uma boa. Esses 2 comportamentos dele me incomodaram. No dia seguinte, ele ficou falando que cuidou de mim, que não sabia o que seria de mim sem ele. Não sei se estou sendo ingrata. Estou aqui pensando que ela, depois de tudo que aconteceu e perceber que o cara tinha esse comportamento, que ela decidiu terminar com ele, e aí ele começou a apresentar esse discurso de vítima e coitadinho, que ele só estava cuidando dela. Lembrando sempre que ele queria fazer com ela algo que ela não queria, de um jeito que ela não queria, e ela estava em estado alterado. Eu até coloquei no texto que eu escrevi no Target HD que eu respirei fundo antes de digitar e tô aqui respirando antes de falar. Minha senhora, não é porque você tem 30 anos, isso é apenas uma utilização de retórica. Pensa comigo. Esse cara tentou fazer com você algo que você não queria quando você não estava em pleno estado
lúcido ou em plenas condições de realizar o ato. Se você estava vomitando ou não, se você estava acordado ou não, não interessa. Eu particularmente sou contra que o cara fique insistindo para fazer essa eu sei, é prazeroso, é gostoso, mas é tão legal quando as 2 pessoas estão conscientes, é tão legal quando as 2 pessoas estão lúcidas, é muito melhor quando existe o consentimento mútuo. Agora imagina com a senhora em elevado estado etílico, tonta, vomitando, não é legal. Ter um cara em cima de você, insistindo para fazer de um jeito que você não queria, passa bem longe de ser legal. Minha filha, isso é red flag. Já não seria legal ele tentar molhar o biscoito em você quando você não está lúcida, quando você está bêbada. Que dirá tentar fazer de um modo que você não queria. Isso aí não só era motivo para terminar, isso aí era motivo para procurar uma delegacia, porque vários episódios de violência contra a mulher começam assim, fazendo da forma que ela não queira, querendo impor uma vontade que ela não quer. E aí é mandar o cara passear mesmo. Outra coisa, se ele sabendo do estado que você estava, ele sabendo que você não estava bem, ele não ficou acordado para te monitorar, para efetivamente cuidar de você, para saber se você precisava de uma água, de um sal de fruta, de, sei lá, do SAMU, ou, não sei, assistir um episódio de Grey's Anatomy para aí sim vomitar de vez. Nada contra Grey's Anatomy, mas vocês já viram as maquiagens prostéticas da série? Tá, pô, 20 anos vendo o osso quebrado, eu mesmo que tô com o meu pé des parcialmente decepado, quando eu olho para isso eu penso sempre em Grey's Anatomy de forma imediata. Então, se o cara não fica ali, acompanhando você, cuidando de você, monitorando você, é porque ele não estava se importando com as suas necessidades e só estava se importando com as necessidades dele. Porque ao não conseguir consumir o ato da cópula com a senhora, ele foi dormir. Independentemente do fato que você estava embriagada, que você estava vomitando, que você estava, sei lá, cantando o hino do estado de Santa Catarina em plenos pulmões, porque a letra é difícil, eu não vou entrar em detalhes sobre isso também. Então, nessa perspectiva, você não dá o cara a passear, não, você não é babaca. Você não é babaca. Você está sendo consciente, você está sendo responsável, você está demonstrando até um alto amor que é justamente nessas situações de crise que a gente descobre que tem. Pensa só um pouquinho. Se nessa situação ele fez o que fez com você, que dirá em outras? E se não houve um freio, não houve uma reprimenda, esse cara vai repetir o ato. E corre o risco de, cada vez que isso acontecer novamente, de ser cada vez pior. Eu entendo que o fato de você estar embriagada não é motivo para ele tentar algo que você nunca fez, ou que você não gostaria de fazer, ou que ele te abandone no meio do caminho em volta do próprio vômito, não se importando se de repente você, por conta da embriaguez, iria começar a ouvir um CD dos Engenheiros do Havaí, o que na minha opinião é pior que drogas. Ah, desculpa, Humberto Gessinger, eu gosto de Engenheiros do Havaí, mas você é o cara mais chato da música brasileira. Fato, e eu conheço gente chata, não é mesmo, Paulo Ricardo? Então, o cara te abandona na pior e tenta fazer isso com você, não é um cara legal. Existem outras bilhões de pessoas no mundo que podem te tratar melhor na situação de crise. A gente sabe quem gosta da gente, quem se importa com a gente no momento de crise e não quando tá tudo bem. Então, se você terminou com esse cara, parabéns, você tomou a decisão certa. Agora, também, pô, 30 anos, encher a lata de cerveja, uísque ou capsaquê, não importa o que você bebeu, beba com moderação, pelo menos, né? Eu não gosto de bebida, eu não bebo nada de álcool, mas eu passei da fase da minha vida de ficar pegando no pé de quem bebe. Agora, para quem bebe demais, pelo amor de Deus, beba com moderação, use a consciência, sei lá, use um aplicativo para ligar um alerta para quando você beber demais.
porque olha o prejuízo que você tem na vida, né. Se bem que, por outro lado, foi justamente a bebedeira que fez com que ela constatasse que o namorado dela era um babaca. Então, nem tudo tá perdido no meio da embriaguez. Eu não sei porque que eu falei essa frase, outros musicistas brasileiros falariam isso, mas não é o meu caso.